Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 308, questão 730. Então, como estávamos dizendo, o temor, essa apreensão, o medo da morte física está relacionado ao nível de evolução. Está relacionado ao nível de evolução. Porque, como dissemos, aqueles espíritos mais inferiores no corpo físico, mais materializados, eles, apegados, eles sentem medo, eles têm medo, né? Ao ponto, alguns até de extrapolar, né? Quantos seres hoje em dia recorre à medicina? É óbvio que a doutrina dos espíritos, ela nos ensina, nos ensina e nos orienta, que é necessário cuidar do corpo e do espírito. Mas você há de convir comigo que existe uma programação reencarnatória e que ninguém deixa o corpo físico antes da programação reencarnatória. Ninguém. Aí você pode me dizer assim: eu não concordo com o que você está dizendo, Luiz. Não, mas isso é um direito teu. Estudo, justamente os estudos, eles existem justamente para que tanto o pró quanto o pró e o contra, né? Aprecie aquilo que está sendo falado. Só que nós temos que analisar. Ninguém, você entendeu? Antecipa o teu retorno à pátria espiritual antes da programação reencarnatória. E eu posso explicar isso. Se uma pessoa programa, eu sou carne de pescoço, eu não me importo ficar 3, 4 horas numa questão. Se uma pessoa programa 80 anos, de acordo com a programação de vidas passadas, os programadores reencarnatórios ali, eles chegam à conclusão de que você vai receber uma carga de energia, de energia vital, de fluido vital, para 80 anos. Vamos ver se as pessoas conseguem entender desse jeito.
você vai viver 80 anos. 80 anos. Você pode viver mais de 80 anos. Por exemplo, você pode viver 90. Se aqueles 80 anos você viveu com dignidade. Se você viveu com honra, com amor. Por quê? Porque se você vive no cumprimento dos desígnios de Deus, então você pode receber uma moratória de mais uns 10, 15 anos. E em vez de você desencarnar aos 80, você vai desencarnar aos 95. Entendeu? Os benfeitores espirituais, eles vêm até você e novamente eles mexem na programação reencarnatória tua e te fornece mais fluido, mais energia vital, o equivalente mais 10, 15 anos. Porque você trabalhou 80 anos, praticamente 80, né? Porque você foi acordar ali para os 15 anos, 20 anos. Você trabalhou 60 anos, em 80 anos você trabalhou 60 anos no caminho do bem. Então você adquiriu uma moratória de mais 15 anos, graças àquele seu trabalho honesto. Então, como se diz aquele ditado, em time que está ganhando não se mexe. Então é melhor que você fique por aqui mesmo e no corpo físico e continue o seu trabalho mais 10, 15 anos. Só que venceu aqueles 15 anos, aí o organismo físico já não está aguentando mesmo, aí a pessoa tem que retornar ao plano espiritual. Aí você me diz assim, Luiz, mas e aqueles que... Você disse uma coisa aí, Luiz, que ninguém retorna ao plano espiritual antes da hora programada pela programação reencarnatória. E não retorna. Retorna, Luiz. Então me diga como que ele retorna. Ô, Luiz, ele se suicida. Tá bom. Beleza. Vou tentar te explicar uma coisinha. Ó, eu estou usando você só para você entender como que são as coisas. Como que funciona o negócio. Você recebe da programação reencarnatória 80 anos para viver aqui no corpo físico. Tá bom? Aí o que acontece? Chega aqui no corpo físico, as influências das trevas, a influência dos obsessores, a influência do meio, tudo quanto é perturbação, você aos 40 anos, presta atenção aí agora, hein? Aos 40 anos, uma depressão, uma angústia, uma melancolia, uma ansiedade, uma decepção com seu marido, uma decepção com a tua esposa, com a tua namorada, com o teu namorado, com o teu patrão, com o teu funcionário, com o ágil, com o deságil. Aos 40 anos, você pega um revólver, ó, no ouvido. Tudo bem, Luiz? Tá vendo só? Você chegou onde eu queria, Luiz. Eu me matei ou não me matei antes da hora? Não se matou.
Você não conseguiu antecipar o teu retorno ao plano espiritual. Você está ficando doido, Luiz. Eu antecipei o meu retorno ao plano espiritual. Era para me viver até os 40 anos, Luiz, aqui na Terra. Mas por esses processos todos de perturbação, eu me suicidei aos 40. Eu antecipei 40 anos. Eu me antecipei 40 anos. Quem disse que você se antecipou 40 anos, meu amigo? Ou minha amiga? Quem disse? Presta atenção numa coisa. Aquele que se suicida, ele continua na erraticidade negativa, cujo nome chama-se umbral. Ele continua lá nas regiões umbralina, como se ele estivesse aqui no corpo físico, vivo, mais vivo do que se estivesse aqui no corpo físico, porque não existe a morte, e sim a imortalidade da alma, e com uma, vamos dizer assim, com algo mais ainda na sua bagagem. Olha só para você ver. Lá na região umbralina, ele vai permanecer vivo, distante dos teus familiares, sofrendo dores horrorosas, incessantemente a dor do projétil no ouvido, o sangramento incessantemente descendo pelo teu corpo. Você entendeu? Fome, sede, nas profundezas do umbral, onde a barba cresce, cai os dentes, cai o cabelo da cabeça, emagrece, ele vira uma caveira pura. Ele se transforma num zumbi, usando esses termos pejorativos aqui da Terra. Um zumbi ambulante. Mais vivo que antes. Você entendeu? Com o dobro de sofrimento. Porque agora a dor, tanto ele vai sentir lá a dor física, a dor moral do ato cometido que cometeu, o sangramento, a perturbação das trevas ali à sua volta. Você está entendendo, né? Durante 40 anos, que é aqueles 40 anos que ficou faltando na programação reencarnatória dele, porque ele não nasceu para viver com 80 anos. Aos 40 ele se suicidou. Ficou faltando quantos anos mais para ele poder quitar lá perante a contabilidade divina? Não foi 40? Ele vai ficar 40 anos nas regiões umbralinas, vivendo nessas condições. Só depois que ele vive os 40 anos, e que mesmo assim os bons espíritos, analisando o comportamento ético e moral dele, humildade,
aceitação, resignação naquelas condições, porque ele não pode nem se revoltar, porque se ele se revolta, passa para 41 anos. Se ele blasfema, passa para 42 anos. Mas vamos pensar assim, depois de 40 anos no umbral, ele é resgatado e ele é levado para os hospitais espirituais. Ele é tratado, passa por cirurgias espirituais. Depois, ele precisa de um período para se refazer daquele choque emocional e psicológico onde ele sofreu aqueles 40 anos lá na região umbralina. Depois ele vai reencarnar, trazendo ao corpo físico as sequelas do ato que cometeu naquela existência anterior. Então você observou? Ele viveu 40 anos no corpo físico, mais 40 anos na região umbralina. Aí não completou os 80 anos? Agora, como você me diz que ele antecipou o teu retorno ao mundo espiritual? Ele antecipou o retorno do espírito à erraticidade. Ele antecipou o retorno dele à erraticidade. Quando ele mandou o corpo dele lá para o cemitério, e ele mandou, através do ato dele, mandou o espírito dele para as regiões umbralinas. Mas aqueles 40 anos ele permaneceu nas regiões umbralinas. Ele não foi para colônias como Esperança, Nova Era, Nosso Lar. Ele não foi recebido lá como Chico Xavier foi recebido, não, meu bem. Ele permaneceu naquele estado de perturbação. Então, naquele estado de perturbação, 40 anos no umbral, ele não desfrutou nenhum instante de 40 anos de desencarnado, porque ele não desencarnou. Você sabe por quê? Porque lá no umbral ele permaneceu com o teu perispírito animalizado, carregando a mesma impressão de que quando ele se encontrava no corpo físico. Porque sentindo dor, fome, ele tentava tapar o orifício do projétil e não conseguia sangue 24 horas durante 40 anos. E passando fome e não podendo ver sua família. Então você vai me dizer que ele antecipou a pátria espiritual? Ele não antecipou. Ele continuou lá 40 anos na região umbralina, possuindo as mesmas impressões piores, para dizer a verdade, que se ele estivesse permanecido no corpo físico. Porque se ele tivesse permanecido no corpo físico, pelo menos uns 50%, 60% do que ele enfrentou nas regiões umbralinas, ele não teria enfrentado. E outra coisa, ele reencarna, trazendo para o corpo físico as sequelas do ato que ele cometeu, onde aquele projétil afetou, né? Se acertou, a região que acertou no sistema neurológico, ele vai nascer cego, surdo, mudo, deficiente físico. Você entendeu?
Olha só para você ver. E aqueles que quando não vão parar nas regiões umbralinas, eles ficam presos ao túmulo durante 40 anos. Como assim, Luiz? Ele não se suicidou aos 40 anos? Não faltava ali mais 40 anos? Ele permanece preso ali dentro daquele túmulo, somatizado, materializado, o seu psicossomático materializado, carregando toda a impressão de que encontra-se vivo. Eu mesmo já tive a oportunidade de ver. Sabe o que eu já tive a oportunidade de ver? Uma vez em São Sebastião do Paraíso, né? Eu tive a curiosidade de assistir a exumação, né? Dos restos mortais para que pudessem sepultar outro da família ali, né? E eu só curioso. Mas parecia que aquela curiosidade era para me mostrar algo. Tá bom. E eu me aproximei lá do local. E não é proibido, né? Quando eu cheguei lá, eles estavam terminando de arrebentar aquela parede. Quando eles retiraram aqueles, né? Aquele caixão todo despedaçado, aquelas coisas, o espírito estava lá dentro do túmulo, sujo, barbudo, gritando socorro. E eu pude vê-lo. Só que eu não pude fazer nada. A gente não pode interferir. O mais interessante é que eu fiquei impressionado com aquele tudo, mas de boa, eu sei lidar com essa situação. Eu fiquei pensando assim, eu quero ver o que vai acontecer na hora que for sepultar fulano. Na hora que foram sepultar aquele, né, outro, que eles foram, introduziram o caixão lá dentro daquele túmulo, você precisa ver os gritos alucinantes que aquele espírito lá dentro soltava, dava. Estão me machucando. E ele pronunciava cada nome, que eu não vou citar aqui, é lógico. Estão me machucando. Socorro. Me tirem daqui em vez de me torturarem desse jeito. Socorro. E eu tive o prazer de vê-lo gritando lá dentro, junto àquele outro caixão. Eu tive o prazer de vê-lo, de ver os coveiros tapando ali aquela entrada do túmulo com tijolos. E ele lá dentro continuou gritando. Eu, como tenho audição, eu o ouvia, mas ninguém ali via e nem ouvia. Como eu já disse, todos os cemitérios, de 60% a 80%, ali está cheio de espíritos ainda naqueles túmulos, presos àqueles corpos físicos. Então você vai me dizer que esses seres, eles, por ter antecipado o retorno ao plano espiritual, eles conseguiram ter paz de espírito? Não. Por quê?
Por causa da imortalidade da alma. Por que também? Por causa da ignorância. Por que também? Porque levaram uma vida aqui na Terra desonesta. Viveram na orgia, na promiscuidade. Viveram na corrupção. Viveram no egocentrismo, no orgulho, no egoísmo. Porque enquanto nós nos encontramos aqui no corpo físico, nós não imaginamos nada disso. E aquelas pessoas que seus corpos físicos são sepultados e eles nem sabem que são eles que desencarnaram. E eles retornam ao lar com os seus familiares e eles choram junto com os teus familiares a morte, que ele não sabe nem de quem é, porque ele desconhece quem é que desencarnou, de tão materializado que ele se encontra. Então você vai me dizer que esse ser, ele conseguiu antecipar o seu retorno à pátria espiritual? É lógico que ele não conseguiu antecipar. É lógico que ele não conseguiu antecipar. Por quê? Por causa da imortalidade da alma. Você entendeu? Vamos para o próximo vídeo.